Boa noite a todos. Eu sou Paulo Lessa, fisioterapeuta, professor do curso de fisioterapia da UNEB, faço parte do NEIS UNEB. Então, hoje a gente vai dar continuidade na segunda palestra. Nosso professor Paulo Raimundo Lopes vai falar logo em seguida, então estou fazendo essa apresentação para dar sequência aí à palestra do nosso professor. Pode seguir, professor. Olá, boa noite a todos. Aí na primeira capa já tem os nossos contatos, né? Quem quiser adicionar aí Instagram, Facebook, YouTube, Threads, está tudo aí disponível para que a gente mantenha contato. Essa é a nossa segunda palestra de um projeto que tem essa função de trabalhar a parte de educação e saúde e fomentar conhecimento sobre a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermobilidade. E a palestra de hoje, na aula de hoje, é sobre impactos físicos e funcionais da hipermobilidade na síndrome de Ehlers-Danlos, ok? Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou o Paulo Lopes, sou fisioterapeuta, doutor em processos interativos dos órgãos e sistemas pela Universidade Federal da Bahia. Desculpa? Tá baixo? Vamos lá. E especialista em terapia manual e postural, osteopatia e DTM orofacial para fisioterapeutas, diplomado, né, internacionalmente em osteopatia, com linhas de pesquisa aí em fisioterapia crânio-cérvico-mandibular, oculomotricidade, otoneurologia, complexidade do movimento humano, clínica da dor e síndrome de Ehlers-Danlos agora. Sou professor da do DCV UNEB e iniciarei aí os trabalhos. Deixa eu encostar a janela, né? Coisa de internet. Para que a gente consiga falar um pouco mais sobre os impactos físicos e funcionais das pessoas que contêm a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, os nossos objetivos de hoje são revisar especificamente, né, a síndrome de Ehlers-Danlos. Já tem a aula disponível no YouTube, mas eu vou comentar alguns tópicos mais importantes dessa aula. Em seguida, nós vamos falar sobre o aspecto hipermobilidade da síndrome e o impacto disso nas condições físicas do indivíduo, de forma que a gente compreenda o porquê que a literatura científica hoje traz mais esses aspectos. E, em seguida, vamos comentar sobre a classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde da Organização Mundial de Saúde, para a gente traçar um paralelo da possibilidade de utilização desse material para classificar, fomentar conhecimento de codificação para políticas de saúde e, consequentemente, compreensão muito maior do aspecto de saúde desses indivíduos. Então, essa síndrome ela foi descrita no século XX por 2 dermatologistas que dão nome à síndrome, estão aqui embaixo, né? E o principal fator é o comprometimento de caráter genético que interfere na produção e montagem das fibras de colágeno. Como foi especificado na aula anterior, o colágeno está presente no tecido conjuntivo e, consequentemente, em todos os tecidos do nosso corpo, comprometendo aí... não sei, alguém botou alguma coisa. Comprometendo aí, então, o funcionamento de vários sistemas, não somente o sistema articular, como muitas pessoas apenas acreditam, né? São 13 tipos de disfunção, de síndrome, classificação de 2017, e o diagnóstico ele é algo complexo de ser fechado, principalmente por conta da dificuldade de disseminação do conhecimento sobre a síndrome na população, né? E nos profissionais de saúde. Eu, enquanto fisioterapeuta, acredito que o professor Paulo Lessa também já tem atendido pacientes com hipermobilidade e encarou apenas com hipermobilidade, né? Não se deu conta de que aqueles aspectos da hipermobilidade, apesar de serem sistêmicos, tinham outros envolvimentos em outros sistemas e comprometia a saúde do indivíduo em geral. Por isso que a gente comenta que a dificuldade desse diagnóstico aí em acontecer em pelo menos 10 anos, e também por isso que o grupo está aqui disponível para que a gente possa disseminar mais conhecimento e formar pessoas que compreendam melhor essa síndrome. A prevalência é de 1 a 600 pessoas ou 1 a 900 pessoas, mas isso é um dado de prevalência de artigos científicos que são recortes de regiões específicas, né? E provavelmente a subnotificação modificaria essa prevalência, o que depende, claro, de mais pesquisas epidemiológicas para nós compreendermos a distribuição real de indivíduos que sofrem
da síndrome e de comprometimentos das síndromes, ok? Então, estão aqui as 13 classificações. Todo slide que aparecer o QR Code, pessoal, é uma forma de vocês irem direto para a referência, tá? Então, aproveitem quando ficar disponível também no site do YouTube, né? Que vocês tenham acesso a todas as referências. Então, tá aqui os 13 tipos. Nós, do grupo SED, né? Falamos especificamente do tipo 5, hipermóvel, que é a mais disseminada, que é 90% das condições mais conhecidas. E estão aqui as principais questões dessa síndrome que tem característica multissistêmica, pelos impactos físicos, funcionais, qualidade de vida e biopsicossocial. Então, olha quanta coisa que o indivíduo que tem a síndrome pode sofrer no sentido de condições e comorbidade de saúde, sinais e sintomas, e que o primeiro que é descrito é a hipermobilidade. Então, a hipermobilidade é uma condição de aumento da amplitude de movimento das articulações, que não é algo tão complicado quando não aparecem aí a frouxidão ligamentar, a dor associada. Muitas pessoas negligenciam, inclusive culturalmente aproveitam dessa condição, né? Para esporte, dança, atividades artísticas, no sentido de, essa pessoa tem uma mega mobilidade, que coisa maravilhosa, e nem sempre isso é tão maravilhoso assim. A frouxidão ligamentar ela pode evoluir para uma instabilidade articular bem grave, causando disfunções no sentido de luxações e subluxações articulares, que acontecem tanto em atividades de resistência como em atividade de vida diária, impedindo diretamente essas mobilidades e causando dor, né? A hiperextensibilidade da pele significa que esse tecido cutâneo, né, que essa pele não tem um perfil de cicatrização tão bom e que essa hipermobilidade poderia causar também cicatriz atrófica, com alteração de sensibilidade nessa região cicatricial. As dores musculoesqueléticas, elas são provenientes tanto das questões de hipermobilidade como da frouxidão ligamentar, por hiperexcitabilidade de proprioceptores articulares e corticalmente falando, e utilização excessiva dessa musculatura para manter a atividade simples. As disfunções periodontais e orofaciais, por essa região ser uma área que a gente movimenta muito durante o dia e também tem componente conjuntivo importante para dar suporte à dentição, gengiva e outras estruturas da região orofacial. Portanto, não é incomum encontrarmos artigos científicos que relatem disfunção temporomandibular ou outras comorbidades orais, né, em indivíduos com síndrome de Ehlers-Danlos. Distúrbios gastrointestinais, que são descritos inicialmente como processos de diarreia e infecções de repetição, mas que tem a ver diretamente com captação de alimentos, manutenção, né, da movimentação peristáltica e alterações pressóricas abdominais. A desautonomia, que tem sido algo bem estudado atualmente por conta dos conhecimentos das saúde no aspecto integrativo e biopsicossocial, pensando principalmente nas relações do parasimpático e simpático, que são sistemas relativos ao sistema nervoso autônomo, que controlam nossa relação de sono e vigília, e essa desautonomia causariam outras questões, como, por exemplo, a fadiga crônica, distúrbios do sono e até mesmo alterações neuropsiquiátricas. A síndrome da ativação mastocitária, que representa para o indivíduo de síndrome de Ehlers-Danlos características de pequenas infecções de repetição e processos alérgicos crônicos. Esses quadros alérgicos, né, eles vão causar, juntamente com os quadros de fadiga crônica e dor musculoesquelética, alterações sensoriais de característica permanente, chamadas de sensibilização central, modificações neuronais no nível cortical que interferem diretamente no comprometimento, né, percepção motora e sensitiva de várias questões dos nossos tecidos e, consequentemente, das nossas funções, do sistema locomotor e tantos outros. Então, olha quanta coisa acontece. Claro que as classificações elas são de acordo com a maior prevalência de sinais e sintomas de uma característica dessa síndrome. Lembrando que nós estamos falando mais da síndrome de Ehlers-Danlos de característica hipermóvel, portanto, a hipermobilidade e as condições articulares são as primeiras colocadas como importante aí para essa condição, mas nós não podemos negligenciar os outros tantos quadros de sinais e sintomas e impactos funcionais que isso pode causar no indivíduo. Aqui a gente tem o critério diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermobilidade. É importante vocês que tenham acesso que têm interesse nessa parte de classificação dos indivíduos, né? E de avaliação, compreender essa codificação, esse critério de contagem de pontos para determinação.
só que esse material ele identifica o indivíduo enquanto doença, ele não classifica enquanto impacto funcional. E aí a nossa palestra de hoje é exatamente sobre isso, né? Já entendemos as condições físicas, mas e quanto isso impacta no indivíduo? Dito isso, né, recomendo que todos vão lá no YouTube e revejam a aula da professora Astria, que está aqui presente, conhecendo a síndrome de Ehlers-Danlos nos aspectos gerais de uma doença pouco conhecida, reforçando que estamos aqui, apesar de analisarmos uma relação de prevalência que ainda é crescente por subnotificação, compreendendo que ela ainda é dita como uma doença pouco conhecida, rara, de característica genética, e que isso tem a ver diretamente com a difusão do conhecimento e o conhecimento dos profissionais de saúde para classificação e diagnóstico dessa condição. Sobre a parte da hipermobilidade em si, a primeira coisa que a gente tem que comentar é que a condição, né, é por uma amplitude de movimento maior do que o normal nas articulações. Como eu comentei anteriormente, ser hipermóvel não é algo tão complexo quando não aparecem aí sinais e sintomas de disfunção, né? Olha que bonitinho, essa criança é super molinha, super flexível, olha que engraçadinha ela. Tá, faz dança, faz esporte, se joga em várias coisas que têm relação diretamente com mobilidade corporal, mas o preço vai ser pago a longo prazo. Porque apesar dessa classificação de Beighton ser analisada ali, ó, o dedo mínimo da mão, a movimentação do polegar em flexão excessiva, hiperextensão do joelho, de cotovelo e flexão de coluna, né? Hipermobilidade da flexão de coluna e tronco. Apesar de a gente observar apenas essas nessa classificação, existem tantas outras articulações, inclusive articulações que aparentemente não são tão móveis e que nesta condição tornam-se muito móveis e comprometem outras questões. Por exemplo, nessa classificação não é citado nada sobre o tornozelo, mas você imagina alguém que inicialmente começa a ter subluxação de repetição na região de tornozelo, comprometendo a marcha, né? Indivíduos aqui não são avaliados, por exemplo, pelas condições de movimentação da cervical, e a movimentação excessiva de cervical alta, consequentemente, compromete questões de dor de cabeça, cefaleia e problemas até mesmo de tontura e neurovegetativas. Então, disfunções do assoalho pélvico, que é uma região importante para um diafragma pélvico, que deveria manter as pressões intraabdominais e manter as funções vesicais e intestinais, que com hipermobilidade modifica a fisiologia dessa estrutura, comprometendo até mesmo questões ginecológicas. Então, acaba que existe muita coisa dentro do aspecto de hipermobilidade para ser avaliada por um profissional de saúde. Não se pode somente utilizar o score de Beighton. Ele é importante para triagem e classificação diagnóstica, mas claro que o indivíduo tem que ser avaliado como um todo e encarado como algo, né? Quais outras estruturas têm comprometimento para que a gente compreenda realmente as questões físicas e funcionais desse indivíduo. E aí, eu sou fisioterapeuta, acabo falando de coisas bem específicas, mas trouxe esse slide aqui para a gente pensar um pouquinho nas grandezas físicas. Muita gente já deve ter visto isso no passado, na escola e, enfim, nos cursos de formação, mas tudo isso que a gente fala de grandeza física, massa, força, potência, resistência, trabalho, são coisas que podem ser analisadas no sentido físico, corporal, humano, movimentação humana. Então, eu preciso de uma característica corporal, de uma massa, de um peso e de uma distribuição de peso coerente para manter as minhas funções. Não é só ter musculatura, não é só ter tecido adiposo, mas como é a distribuição disso no meu corpo? Como é que isso interfere na organização e no meu equilíbrio corporal, no sentido de forças que vão ser utilizadas para me manter em pé, me manter em atividade? Será que alguém que tem a disfunção da produção e manutenção do colágeno não tem confusão desses aspectos de produção de proteínas estruturais e interfere diretamente nessa aquisição de massa ou nessa distribuição, comprometendo condições posturais? Se eu falo força, né, que é uma valência importante da física para realização de movimentos, por exemplo, a gente sempre lembra do músculo, né? O músculo também é um tecido conjuntivo especializado, composto de colágeno também, né, mas de proteínas contráteis. Mas como é que a proteína contrátil vai conseguir agir se não tem uma base sólida de tecido conectivo, né? Então, como é que vai ser exercida essa força? Independente das fórmulas de física, massa vezes aceleração, distância,
Mas é isso, como é que acontece as propriedades normais de um músculo? Que são de extensibilidade, elasticidade, contratilidade, pelo menos essas três que têm os aspectos mecânicos mais importantes na cinemática, né, e na cinética física. E como é que essa musculatura vai conseguir, com todas essas alterações, utilizar da velocidade para gerar um movimento de potência, que tem a ver com explosão? Será que isso vai ser fácil? Será que no movimento de explosão, por exemplo, não aconteça uma desorganização desse tecido e isso comprometa diretamente as funções a longo prazo e a funcionalidade para a atividade específica? Se eu tiver que utilizar essa musculatura ou meu corpo de característica repetitiva para suportar alguma atividade, será que eu terei mesmo essa característica de suporte, de peso, de carga, de força, que vai orientar a resistência para alguma atividade? E o trabalho, né? Será que o metabolismo vai ser igual para todas as atividades, né? Uma atividade aeróbica, anaeróbica, será que eu teria resistência e o trabalho vai ser bem desempenhado? Já que uma das condições que eu coloquei lá no início foi fadiga crônica. Então, é isso que a gente está comentando, enquanto não olhar somente para o aspecto hipermobilidade, mas compreender que tudo isso vai contribuir de forma negativa para os aspectos físicos do indivíduo e, consequentemente, a sua funcionalidade. Então, nós temos aqui a hipermobilidade, que gera lá frouxidão e limitação, instabilidade, gerando uma desvantagem biomecânica. Essa desvantagem biomecânica pode evoluir para uma disfunção, uma limitação ou uma incapacidade. Mais para frente eu vou comentar um pouco mais sobre esses três conteúdos, mas deixando claro que o que a gente está raciocinando é sinais e sintomas são condições da síndrome, mas elas vão ser fatores perpetuantes ou predisponentes baseados nas grandezas físicas, e isso vai impactar fisicamente e funcionalmente o indivíduo. Então, eu trago alguns artigos agora. Esse é um artigo que fala, né, sobre a dificuldade, né, de diagnóstico, né, a saúde incerta dessa condição de hipermobilidade, Ehlers-Danlos. E aí eles fizeram em 35 artigos, entre adultos e crianças, e encontraram artigos das linhas de dor crônica, síndrome de Ehlers-Danlos e do tipo hipermobilidade, e até mesmo outras condições de hipermobilidade. Então, esse aspecto, incerteza de doença, que é um tópico importante, para levarmos em consideração que apenas olhar a hipermobilidade não garante que a gente tenha um certo diagnóstico e não entende, consequentemente, os aspectos físicos e funcionais do indivíduo, ele traz na conclusão exatamente isso, né? Que os métodos de avaliação, eles são, né, de característica subjetiva, tanto para dor como para hipermobilidade. Que existe na literatura, né, uma vala aí, né, um buraco gigantesco da incerteza de tratamento que seja efetivo, no sentido de manter uma saúde íntegra desse indivíduo. Existe também a falta de opção de tratamento por falta de conhecimento, rejeição pela equipe, pelos profissionais que trabalham com esses indivíduos, e aí reforça a demora no diagnóstico, no início de tratamento, e por característica cíclica, né, como é uma característica de doença cíclica, o sintoma vai, volta, retorna e não tem cura, e a sobreposição de sinais e sintomas ela é complexa, isso dificulta cada vez mais o diagnóstico e o tratamento correto de indivíduos que têm a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermobilidade. E aí não é somente olhar o aspecto físico e funcional, mas compreender que estamos muito no início de uma formação científica e profissional para conseguirmos abarcar aí toda a abordagem diagnóstica e terapêutica desses pacientes. Tá, mas como é que avalia a hipermobilidade, já que eu estou falando que a coisa é tão simplória, né? Gente, é muita coisa. Nós temos aí recursos muito avançados e recursos muito simples. Então, eu coloquei esse slide aqui de brincadeira mesmo. Assim, olha quanta coisa existe. Deixa eu tentar situar com a seta aqui para vocês. Então, nós temos aqui, ó, goniômetro e goniômetro elétrico. Isso é algo de mais simples que a gente tem na fisioterapia para observar posicionamento articular. Mas já tem, por exemplo, goniômetro elétrico e goniômetro em celular. Qualquer pessoa é capaz de usar um aplicativo de celular para conseguir fazer isso. Mas a gente tem o flexímetro, que avalia em outros planos, não somente um plano. Já compromete aí uma avaliação mais tridimensional, um pouco melhor. Já temos aí a termografia, uma fotografia da estrutura corporal, identificando zonas de maior e menor pressão,
podendo contribuir para o comprometimento articular, né? Zonas de maior e maior pressão articular. E temos os recursos tecnológicos mais avançados, como a modelagem computacional, ó, por cinemetria e pontos, ou por movimentação corporal. Então, é transferido para o computador, o indivíduo, e aí ele vai ser analisado de acordo com o que você quiser. E existe também a biofotogrametria, que vai avaliar ângulos e posições corporais, assim como a cinemetria, né, que avalia trajetória, ângulo e velocidade de partes do corpo que a gente movimenta. Então, existe tanto a abordagem estática de avaliação da hipermobilidade, como a dinâmica. E para os profissionais de saúde, claro que inicialmente o aspecto estático ele é importante, mas em algum momento o aspecto dinâmico vai ser importante também para que a gente consiga entender que a mesma pessoa, duas pessoas com a mesma síndrome, não têm o mesmo comprometimento funcional. Porque pode ser que a mesma pessoa, né, duas pessoas tenham, por exemplo, hipermobilidade em cotovelo, mas uma pessoa tem dificuldade de carregar objetos e a outra não. Porque aí você vai ter compensações corporais, características físicas individuais, e que somente olhar de forma estática não classifica da forma correta o indivíduo e não norteia corretamente as terapias. Continuando aqui, né? Esse artigo ele fala um pouco mais sobre que terapias são interessantes para esse tratamento dos aspectos físicos da síndrome de Ehlers-Danlos no característica hipermobilidade. Então, uma revisão bem robusta, com 757 artigos, que falavam especificamente de exercício terapêutico, instrução a paciente, tratamento da função motora, equipamentos de adaptação, terapia manual e treinamento funcional. E aí a gente fica muito feliz quando vê um artigo desse, porque fala, caramba, finalmente eu estou entendendo que existem abordagens importantes para essas condições físicas desses indivíduos. Mas aí a gente vem, olha, existem algumas evidências para exercício terapêutico e treinamento de função motora, mas as evidências ainda são fracas para equipamentos adaptativos na melhora da função, bem-estar e qualidade de vida com pessoas com síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermobilidade. E faltam diretrizes e consensos sobre as intervenções para tratar e restaurar a função das pessoas com essa síndrome. Aí a gente fica, caramba, então o exercício funciona. De certa forma, o exercício está dando certo. A gente pode utilizar pensando na qualidade de vida, mas assim, alguma evidência um pouco fraca, mas ainda não tem nada voltado para restaurar a função, né? Não existe um consenso, não existe uma diretriz. Eu chego a julgar que isso seja bem improvável, porque o que a gente pode ter no futuro é um raciocínio de adaptabilidade de exercícios, periodização de exercícios, respeitando as características físicas dos indivíduos com síndrome de Ehlers-Danlos. Mas cada indivíduo tem a sua característica física e funcional, então não dá para a gente trabalhar com consenso de atividade física específico para essa população. O correto é saber avaliar e saber tratar de acordo com as queixas e necessidades de cada um. Esse outro artigo, ele traz aqui 6 ensaios clínicos randomizados, com tamanho de amostra entre 20 a 57 pessoas, né? E aí já começa que teve uma heterogeneidade nas intervenções, cada um fez algo diferente. A duração do programa foi de 4 a 8 semanas, isso é um aspecto importante para a clínica, principalmente para as abordagens de saúde pública, onde a gente precisa saber que existe um mínimo de tempo terapêutico, né, de abordagem terapêutica viável, e que nem sempre 10 sessões acontece a realidade. E aí eles identificaram que a dor e a propriocepção tiveram melhoras significativas no grupo de intervenção, independente do tipo de intervenção. Novamente, é um artigo interessante, nos dá agora mais informações de tempo de tratamento, de qualquer terapia vai trabalhar em cima das questões de dor e propriocepção, mas, novamente, dor e propriocepção são características individuais e não traduz o aspecto funcional. Observou-se o benefício do treinamento muscular respiratório e capacidade funcional dos exercícios. Então, a gente tem alguma resposta aí sobre os aspectos de fadiga crônica. E a qualidade de vida melhorou sistematicamente. Aqui a gente tem que levar em consideração que qualidade de vida tem a ver com vários aspectos, inclusive com contato com o terapeuta, o dia a dia ali da conversa, né? Estar em um processo de tratamento modula questões do bem-estar. Mas que bom que a gente tem esse material já dizendo aí que de 4 a 8 semanas a gente começa a ter alguma resposta nos aspectos físicos dos indivíduos com síndrome de Ehlers-Danlos, tá? Tá, mas e a funcionalidade, né? Os artigos não trazem nada sobre
porque como a gente ainda está num momento muito de triagem, de estudos epidemiológicos e compreensão dos aspectos genéticos e também das associações entre sinais e sintomas dessa síndrome, até para classificar ela como síndrome de Ehlers-Danlos e não como hipermobilidade de outras características, o aspecto funcionalidade está um pouco largado de lado. Funcionalidade engloba as funções do corpo, atividades e participação e indica os aspectos positivos da interação entre indivíduo e fatores contextuais. Já a incapacidade tem a ver com as deficiências, disfunções, limitações de atividade e restrições de participação, que indica aí, né, os aspectos negativos da interação entre indivíduo e os fatores contextuais. Os artigos não têm trazido essas questões, né? Se fala muito sobre o nível de hipermobilidade, sobre as atividades musculares que podem reduzir a carga articular, sobre a condição de dor e instabilidade articular, sobre a fadiga crônica, sobre até aspectos psicológicos que têm comprometimento no indivíduo. Não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que bom que existe ciência suficiente para que a gente compreenda os principais sinais e sintomas da síndrome. Mas trago nessa palestra de hoje a necessidade de começarmos a pensar de evoluir do aspecto físico para as relações de impacto funcional, que é algo mais avançado e que poderá trazer mais compreensão dos aspectos positivos e negativos das questões motoras, não somente motoras, mas sistêmicas. E aí, eu pude ter acesso, né, a uma paciente especialíssima. Em meia hora, eu consegui aplicar alguns instrumentos com ela, alguns questionários. São questionários de avaliação funcional articular, são questionários utilizados na clínica e em pesquisa, são questionários validados, mas que todos eles têm alguma dificuldade, por exemplo, o NDI, que é um questionário que é o Disability Index para a região do pescoço, NEC, ele questiona se a pessoa, por exemplo, sabe ler. E se a pessoa não sabe ler, será que isso interfere no resultado? Mas essa profissional ela teve uma característica de severidade, de disfunção da articulação cervical. Já a coluna lombar, que está bem descrita na literatura de síndrome da Ehlers-Danlos como uma condição bem comprometedora das funções, não, né, das questões físicas do indivíduo, a lombalgia crônica, né, esse material leva em relação à movimentação do dia a dia, mas não leva em relação, por exemplo, às posturas adotadas no dia. Fica muito tempo sentada, muito tempo em pé, tem desvio, não leva em consideração isso. Mas, 37, característica de impacto moderado da região lombar. Eu nem tinha comentado tudo isso com ela. A Liz Holm, né, que é uma avaliação para a região do joelho, então também não leva em consideração se o paciente, se a pessoa, se o indivíduo, ela faz atividades físicas, se ela tem desvio da estrutura do joelho, se ela já fez algum tipo de cirurgia ou luxação, porque como não é um questionário voltado para a síndrome de Ehlers-Danlos, é geral. É interessante utilizarmos, mas não traduz a realidade do indivíduo. Mas ela teve aí, característica de impacto regular para o joelho. Já o tornozelo, que é o questionário AOFAS, ele é um questionário que vai avaliar até mesmo a instabilidade, ele pode ser separado em aspecto físico, psicossomático e posicional, mas eu peguei só o resultado geral de impacto moderado do tornozelo. Faz sentido a gente ler isso, porque claro que é um impacto moderado, a pessoa tem uma instabilidade, uma hipermobilidade, mas será que em todo mundo vai ser igual? E a escala DASH, que é uma escala que avalia membros superiores, especificamente ombro, cotovelo, punho, mão e dedos, e aí a pessoa responde de acordo com aquela região que é mais sintomática. No caso da profissional, era a região do cotovelo, e deu aí uma característica moderada de impacto funcional da articulação do cotovelo para as atividades de vida diária. Apesar de ter perguntas assim de conseguir carregar objetos na altura do corpo, acima da cabeça, não leva em consideração as atividades repetitivas nem atividades laborais. Então, todos os questionários, apesar de serem questionários específicos para as duas articulações, eles têm, né, seus índices aí de especificidade e sensibilidade, que não trouxe aqui agora nem cabe, mas que não são direcionados para a síndrome de Ehlers-Danlos, mas são, pelo menos, instrumentos que podem ser utilizados para que nós tenhamos aquela compreensão do impacto físico no funcional. E aí, isso não está dizendo nada do funcional, só está dizendo que é impacto moderado, severo.
E a gente precisa de muito mais pergunta para compreender isso. Então tá aqui, né? A CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade, ele é um sistema que organiza e padroniza as informações sobre a funcionalidade das pessoas segundo a sua capacidade efetiva. É uma classificação por código, assim como é a CID, que todo mundo conhece, Classificação Internacional de Doença, mas diferente da CID, ela traz aspectos mais avançados sobre esses indicadores de saúde, direcionado para as consequências da doença e também servindo para a elaboração de políticas públicas mais efetivas. Então está aqui que coisas nós temos sobre a CIF, né? As funções e estruturas do corpo como um todo, que é possível identificar ali o grau de integralidade e que na síndrome a gente já conhece que tem algum nível de limitação de disfunção por conta da hipermobilidade, ser mais ou menos, e aí o uso da CIF não anula o uso de instrumentos de avaliação física, como a gente já comentou. E aí ele evolui para atividades e participação, que tem a ver, claro, com a capacidade e desempenho para realizar atividades, baseado naquilo que já foi colocado de função e estrutura, e os fatores contextuais, ambientais e pessoais, que podem ser os fatores de barreira ou facilitadores. Dessa forma, a gente acaba tendo a realidade, né? Porque, por exemplo, o slide anterior, eu acabei de comentar com vocês que eu fiz em meia hora a avaliação desses instrumentos com uma professora que tem a síndrome. Tá, mas isso foi um recorte daquele dia, daquele momento, que não traduz a realidade de vida dela e não traduz mais ainda tudo que ela já teve desde a infância até agora. E também não traduz o impacto real em coisas muito específicas que talvez nos questionários não tenha sido citado. Então, pela CIF, a gente teria, claro, que muito mais espaço para aprofundar esses reais impactos e poder contextualizar o físico e funcional, tanto nas questões de severo, moderada, leve, como um impacto real em quais atividades e quais fatores. E aqui tem o checklist, né? Então, a CIF ela tem um checklist já produzido pela Organização Mundial de Saúde, e ele é muito interessante, claro, mas ele é geral. E todo profissional, né, vem buscando aí criar os seus checklists direcionados para as doenças que eles mais atendem. Pensando em síndrome de Ehlers-Danlos, eu trago para vocês todos os classificadores da CIF para que a gente raciocine a necessidade de cada um deles. Então, por que estrutura e função seria dessas relações, né? Sistema nervoso e mental já tem material suficiente e evidência mostrando os aspectos biopsicossociais e psicológicos que interferem em questões neuropsiquiátricas da síndrome de Ehlers-Danlos. Só precisaria saber qual aspecto nervoso e mental em qual atividade. Então, tem aí várias atividades, né? Aprendizagem, comunicação, demandas gerais. Então, talvez as questões mentais e do sistema nervoso interfiram nas relações interpessoais, que está lá na última coluna, né? Olho, ouvido e outras estruturas relacionadas com questões sensoriais e dor. Então, é bem descrita a dor musculoesquelética. Mas como tá as questões de dores e disfunções visuais, né? Sensoriais, olfatórias? Como é que está esse aspecto? Voz e fala. Talvez a voz não tenha tanto comprometimento, mas a fala, por ser uma região de muita movimentação do sistema estomatognático, interfira diretamente em comunicação, vidas, né, interpessoais e demandas gerais e aprendizagem, porque existe já um respaldo aí da literatura mostrando os impactos periodontais e orofaciais. Aspectos cardiovasculares, imunológicos e respiratórios, né? Já existe também bastante literatura informando das condições cardiovasculares, da fadiga crônica e das funções de frequência de alterações neurovegetativas, assim como de condições imunológicas relativas a alergias de repetição e processos infecciosos de repetição, assim como respiratórios, né? Pela fadiga crônica, pela dispneia constante, às vezes até mesmo astenia, gerando interferência diretamente em quase todas as condições de atividade e participação. Sistema digestório, metabólico e endócrino, né? O endócrino é algo bem citado na literatura como algo referente às questões imunológicas e manutenção do ciclo circadiano, mas o digestório está descrito sim, principalmente pelas questões de disfunções vesicais. Gênito urinário e reprodutor,
tem a relação diretamente com as dismenorreias, dificuldades de fertilização, ovário policístico e dores da região abdominal. Sistema locomotor, que é o mais objetivo, acho que todo mundo que for fazer um checklist para a síndrome vai raciocinar a necessidade de incluir o sistema locomotor em estrutura, função e atividade de participação, porque é o carro-chefe de 90% das condições da síndrome, de característica hipermóvel, e é o aspecto mais estudado, né, que é a hipermobilidade articular. E pele e anexos, que a gente acaba esquecendo de citar, mas sim, as cicatrizes das pessoas que contêm a síndrome, né, a característica de sensorial e também, né, de estética, que pode interferir diretamente nas questões psicossomáticas, estão aí descritas na relação de pele e anexos e na fragilidade desse tecido e também dos anexos. Então, a atividade e participação são várias. Eu coloquei todas as características compostas na CIF e esse material a ser produzido poderia facilitar, né, direcionar o caminho inicial e final de uma avaliação da interpretação, né, do quanto que o físico interfere na funcionalidade das pessoas portadoras da síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermobilidade. Pessoal, então, como conclusão, o que é que eu trago aqui para vocês, né, de acordo com o que eu comentei? Primeiro que, primordialmente, a síndrome é caracterizada e visualizada apenas pelo impacto físico da característica hipermobilidade. Não discordo, acho que é isso mesmo, estamos no momento da história da ciência e da busca de evidência dentro desse aspecto. Existe, claro, vários estudos voltados para a questão genética e mais necessidades de serem avaliadas essas relações e associações entre sinais e sintomas, porque dentro de uma característica de complexidade do indivíduo, será que é um sintoma que leva a outro, ou um interfere mais no outro? Quem interfere mais em quem? Ainda não tem tantos estudos voltados para isso, mais pela hipermobilidade. Que a falta de conhecimento interfere diretamente no diagnóstico e acompanhamento correto desses indivíduos. E isso é muito complicado para quem está convivendo com a síndrome, e mais ainda para quem está chegando na área da saúde e se depara com uma condição multissensorial e multissistêmica, que não sabe por onde começa a avaliar. Então, talvez o caminho de você entender o impacto funcional seja mais fácil de direcionar aí as terapêuticas propostas ao indivíduo. Aspectos funcionais específicos ou sistêmicos não são apresentados na literatura, e é o que eu trago hoje como proposta futura. Questões biopsicossociais não são associadas às questões físicas, então pouco se fala sobre o impacto biopsicossocial das condições físicas, se fala no geral dos aspectos comportamentais e neuropsiquiátricos, mas não diz o quanto que alguém com uma característica moderada, grave e severa impacta mais ou menos na característica psicossocial. Isso não está tão claro na literatura. E que a CIF é uma alternativa de melhor acompanhamento do indivíduo com a síndrome de Ehlers-Danlos do tipo hipermobilidade e tantas outras, né? Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Essa conclusão é para não fechar o assunto. Eu fiz questão de apresentar as questões físicas e funcionais, mas concluir no sentido de que a gente mantenha o nosso interesse em estudar esse assunto para que mais pesquisas, mais estudos sejam feitas e nossas rodas de conversa evoluam para esse local. Estamos aqui em todos esses locais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Threads. Peço que todos acessem, curtam nossas postagens, fiquem atentos aí às próximas atividades do grupo, se posicionem, consequentemente, para que a gente tenha mais conversa e mais dicas. Né? O que eu trouxe são coisas do raciocínio de um fisioterapeuta sobre o aspecto físico e funcional, mas claro que a gente quer ouvir todos os profissionais de saúde que podem ter mais detalhes sobre cada aspecto desse aí que foi comentado, ok? Então é isso, gente. Obrigado. Boa noite aí a todo mundo e vamos dar continuidade aí daqui a pouquinho às questões, né, de debate. Ok?